Oi, minha galera do sétimo ano, voltamos para mais uma aula de ensino das artes. E hoje a gente vai dar início ou continuidade, porque nós estamos falando de várias modalidades da arte. A gente já falou um pouquinho sobre pintura, sobre escultura. Na aula passada a gente finalizou sobre música e hoje a gente vai iniciar falando sobre a dança. Então preste bastante atenção no nosso assunto de hoje. Observe quando passar as imagens, sabe, naquele esquema que vem as imagens e você escuta a minha linda voz. Não esqueça de deixar o nome de vocês no comentário, tá? Para validar lá a tua presença na minha aula. Não esqueça de dar o seu like, deixar o seu like aí para ajudar a divulgar ainda mais o vídeo, tá legal? E não esqueça também de realizar as atividades. Se você ainda tá com atividade pendente, ainda tá me devendo atividade, procure fazer, envie no zap lá no meu PV. Não esqueça de se identificar também, porque não tem como a professora não tem bola de cristal para adivinhar quem está mandando a mensagem, tá legal? Então não esqueça desses pequenos detalhes. E hoje a gente vai começar assim, na página 63, onde diz Dançando conforme a história. Vocês já viram que a gente está falando sempre da arte, né? E relacionando ela a fatos históricos, a tudo que aconteceu. Então, tudo tem uma história. Nada é por acaso, nada surgiu de repente, pá, como uma mágica, tá? E tudo tem história sim. E aí a gente vai aprender um pouquinho hoje sobre a história também da dança. A gente não está se aprofundando em cada um deles, então a gente teria que estudar de maneira específica, né? E isso poderia durar muitas e muitas aulas. Então a gente está, digamos, pegando as partes principais, é o que tem no teu livro, tá legal? O que tem de importante para que a gente se aprofunde, por exemplo, na dança também, assim como na música. Eu precisava estar fazendo um curso específico sobre dança, e aí você ia conhecer tudo o que envolve, tá? Essa questão, tá? Então, se a gente fosse estudar especificamente música, a gente estuda a história da música e outros assuntos todos relacionados à música e também à dança, e tudo isso vai de acordo com cada linguagem artística, tá bom? Então, bora lá, começando. Diz assim: desde o início dos nossos estudos, tá? Desde quando a gente começou, né, esse assunto da nossa segunda avaliação também, principalmente, estamos num contínuo ir e vir de fatos e acontecimentos registrados através dos tempos por meio de diferentes linguagens artísticas. Vamos corrigir aí, tá bom? E que abrangem todas as grandes civilizações. Já falamos da pintura, da escultura, da música, tá bom? E agora a gente vai falar de educar cidadãos para a dança. E aí a gente tem uma imagem aqui na nossa página 63, mas eu vou colocar, preste bem atenção agora, eu vou colocar imagens de acordo com o que o texto for falando. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a Grécia, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Egito, depois a gente vai falar sobre a Idade Média, e aí você vai prestando bastante atenção nas imagens para que você vá associando ao que eu estou falando e que está no teu livro, tá bom? Aí, vamos passar, enquanto eu não coloco as imagens, para você acompanhar, tá? E o que eu acho bacana, gente, é que vocês têm o livro de vocês, mas não necessariamente vocês precisam estar diretão acompanhando o livro, tá? Você pode estar acompanhando a aula aqui através do vídeo, ou você pode também apenas acompanhar ouvindo a minha voz, tá bom? Comece a usar a sua imaginação também enquanto eu falo. Sabe aquela história? Enquanto eu escuto algo, na minha mente eu vou criando histórias, então isso é muito bacana para também treinar a nossa criatividade, tá? Aí, antes de eu começar com as imagens e dar continuidade ao texto, a gente vai passar aqui para a página 64, só para a gente finalizar esse raciocínio, tá bom? E aí, continua, tá? Porque, ó, presta atenção. Na tua página 63, começa com um texto e aí tem um quadradinho verde, que é um quadradão. A gente vai pular esse quadradão aí, porque eu vou depois colocar aqui na nossa aula, nosso vídeo com as imagens relacionadas ao assunto, tá legal?
Então, pula lá para a gente continuar o texto que eu comecei a ler, para a página 64. Aí diz assim: a dança já esteve presente de diferentes formas nas mais remotas organizações sociais. Dançava-se espontaneamente para expressar alegria, homenagear os deuses ou treinar guerreiros. Mitos e lendas contam belas histórias sobre a origem da dança. Cada povo, em diferentes épocas, atribui sua criação a personagens diversos, o que confirma que não há povo sem dança. Para acompanhar as transformações na dança, seriam necessárias muitas páginas, além desta que você vai ler. Segundo se acredita atualmente, antes mesmo de polir a pedra, construir abrigos, cultivar alimentos e domesticar animais, o ser humano batia os pés e as mãos ritmicamente para se aquecer e se comunicar, tá? Então isso vem dizer que desde a época lá dos homens das cavernas, antes de inventar o fogo, antes de inventar a pedra polida, tudo isso já existia a questão da dança. E outro ponto importante, que cada povo vai ter a sua própria história da origem da dança, entenderam? Então, na Grécia vai ter uma maneira de contar como foi que isso iniciou, no Antigo Egito também, e por aí vai, que é o que a gente vai ver agora, o que a gente vai conhecer agora, a partir dessa Pensando imagem e da minha voz educando. linda e maravilhosa. Na Tá? Grécia Então, prestem Antiga, atenção. o ideal de Vamos lá. perfeição consistia na harmonia entre corpo e espírito. A noção do corpo como veículo de pecado e degradação pertence à tradição judaico-cristã e foi totalmente alheia ao paganismo. O corpo esbelto e bem torneado do adolescente simbolizava a própria beleza para os gregos e constitui permanente fonte de inspiração para os artistas. Para se ter um corpo assim, era preciso exercitá-lo no esporte e na arte da dança. Ambos integravam, pois a formação do soldado cidadão desde a infância. Em Esparta, por exemplo, os meninos praticavam diariamente a embateria, ginástica rítmica, que lhes dava a resistência e a agilidade necessária à vida militar. E na requintada Atenas, só se considerava educado o homem que, além de política e filosofia, soubesse também tocar algum instrumento, cantar e dançar. Os filósofos se manifestaram a favor da dança na educação, fosse como complemento artístico, fosse como exercício saudável para se obter uma boa musculatura. Platão refere-se à dança integrada ao aprendizado da música e do canto, dizendo nas leis que as artes corais são imprescindíveis ao homem educado. No Egito Antigo, a dança tinha caráter sagrado. Cantava-se e dançava-se nos cultos ao deus Osíris, a quem se atribuíam os ensinamentos da agricultura aos humanos. Na Grécia Antiga, a dança tinha especial importância e estava presente nas lendas, cerimônias e na literatura, além de fazer parte do ensino para a formação dos cidadãos. No Império Romano, apesar de ter sido considerada por alguns como indigna do bom senso dos romanos, a dança foi praticada nos templos e nas arenas, embora com certas restrições, a fim de preservar a ordem pública. Na Idade Média, a Igreja Católica proibiu a dança, pois a considerava indecente por serem os movimentos do corpo semelhantes aos ritos pagãos em homenagem aos deuses. Entretanto, aos poucos, a Igreja foi aceitando-a, já que os camponeses continuavam dançando, mesmo temendo os castigos prometidos. A partir do século XII, a dança de par começou a surgir nos salões dos castelos. Lenta e solene, contrastava com a agitação das danças populares camponesas. Durante o Renascimento, ganha espaço e importância. Bom, agora que vocês já conheceram um pouquinho sobre a história da dança, a gente tem uma atividade na página 68, tá? Na página 68, a atividade 15. Professora, para fazer as outras atividades, não passei nenhuma outra. Eu estou passando hoje, nessa aula de hoje, apenas a atividade 15. Como é que você vai fazer, tá? Você vai ler
o texto da página 67, que não li aqui, não está nessa aula, você vai ter que ler. E esse texto se chama A Nobreza Sai Dançando, tá? E aí, baseado neste texto, tá bom? Aí diz assim: converse com seu professor e seus colegas e descreva como era a dança das mulheres e dos casais. Verifiquem juntos se todos compreenderam. Gente, como é que a gente vai fazer essa atividade, tá? Não tem como, eu tentei usar, vou ser bem sincero para vocês, tentei usar o Zoom. Não foi possível na minha aula. Funcionou mais desse jeito. E eu gosto muito de fazer com que vocês interajam, tá? E eu acredito também que a gente pode interagir dentro da nossa própria casa, com a nossa própria família. Ah, professora, não tem como eu fazer. Então, se você não está conseguindo interagir dentro da sua própria família, a gente já vê que aí tem algum problema, tá bom? Então, aí que precisa mesmo para a gente fazer isso, tá legal? Então, o que é que você vai fazer? Você vai explicar para sua família, para sua mãe, para seu pai, para sua avó, não sei com quem você mora, que você vai ter que realizar essa atividade. É como se fosse uma brincadeira, tá legal? É como se fosse uma brincadeira. Então, você vai reunir e você vai contar, depois de ler o texto, para sua família como era a dança dos homens e das mulheres, tá? E aí, você vai fazer o que está orientando depois, que seria para fazer na sala de aula, que a gente não está na sala de aula, você vai fazer com a sua família na sua casa. Estão entendendo? Aí diz assim, ó: em seguida, as meninas e os meninos formarão ambos o círculo e a roda de damas e cavalheiros. Não se esqueçam do lenço e do pequeno objeto que passará de mão em mão até que o professor interrompa a música. Então, nesse caso, como não vai ter o professor, vai ser você que vai comandar esta dança, que é uma brincadeira, tá bom? Nesse momento, a dama ou o cavalheiro do centro deverá desvendar os olhos e tentar identificar com quem está o objeto. Repitam a dança tantas vezes quanto desejarem, elaborando livremente variações dos passos. Então, você vai ler o texto. Professora, eu não estou entendendo o que é para fazer, a senhora não explicou. Mas eu não vou ler o texto para você. No texto está dizendo como é a dança. E aqui na atividade está explicando o que você tem que fazer. Então, eu preciso ler o texto para complementar com a minha atividade. Então, ponto importante, você não vai fazer com o professor, nem com os colegas na sala de aula. Você vai fazer na sua casa com a sua família, tá? Aí, professora, vale vizinho, colega? Vale. E como é que eu vou saber que você fez? Você vai filmar ou gravar filmar é a mesma coisa, gente, desculpa. Você vai gravar um pouquinho da brincadeira, vocês realizando. Coloca lá o celular para filmar um pedacinho, não é para fazer um vídeo longo, não precisa, tá? Pode ser um pedaço, vocês se divertindo, brincando, e você vai enviar para mim no PV, tá legal? Então, dessa forma, vocês vão não só colocar em prática aquilo que vocês aprenderam hoje, como vocês também vão proporcionar momentos que vão ficar marcados na história da tua família, tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus. Beijo da professora Ciana e até a próxima aula.